A paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre. Nós estamos estudando profetas menores do Antigo Testamento. A lição é a número 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessa. Será ministrada no dia 16/7 de 2023. A revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. O tópico é número 2, a mensagem de Joel. O autor diz que a singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhoto. Sua mensagem destinava à liderança, moradores da terra, enfim, todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum e conversão e contrição. O alerta do profeta. O autor diz que na cultura aquele tempo era sinal de desordem na natureza, era o entendimento como castigo de Deus, que seria as inundações, gafanhoto, granizo, eclipse de seca. Esses sinais provocam reflexão e um convite para um ajuste naquilo que desagrada ao Senhor. O autor diz que nos 2 primeiros capítulos de Joel percebe-se um cântico triste. Apesar disso, Joel descreve o país. Joel 1:8. Ninguém apartará o seu irmão, marchará cada um do seu caminho sobre a mesma espada, e se arremessarão e não serão feridos. Tal é a tristeza. Joel 1:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-me a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E faz apelo à conversão ao olhar o país devastado ao povo. O povo reconheceria que precisava se voltar ao Senhor. No tópico do comentarista, o autor cita o Warren W. Harbison. O profeta Joel dirige a diversos grupos distintos de pessoas quando descreve a terrível praga e as suas consequências devastadoras. Dirige para o grupo de adoradores que tem que ir ao templo de mãos vazias porque não tem o que ofertar. Joel 1:8. Ninguém apartará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pela janela como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus e o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E para o grupo de lavradores que uivam porque as suas colheitas estão arruinadas. Joel 11, de 11 a 12. O Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-me a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E por fim, dirige aos sacerdotes e diz para jejuarem e orarem. Joel 1, de 13 a 14. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos e ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, de tardio, e irar-se em benignidade e se arrepende do mal. De quem sabe, se não se voltará a se arrepender, deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Deus está punindo a nação por causa do pecado. O comentarista conclui que o povo deve obedecer para que envie a chuva e a colheita, mas se não obedecer, ele fará com que o céu seja como bronze e destruirá as colheitas. Aí no tópico 2, no item 2.2, a esperança em meio à catástrofe. O autor diz que
diz que a segunda parte do livro de Joel é uma mensagem de esperança, o derramamento do Espírito Santo, e depois a desolação e consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento ratifica esses versículos ao se referir ao Pentecoste. Desculpe. O Novo Testamento ratifica esses versículos ao se referir ao Pentecoste. Atos 2, de 16 a 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonho. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naquele dia profetizarão. E farei parecer prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O autor comenta que a presença e a ação do Espírito Santo resulta em profecia, sonhos e visão, modos próprios de agir de Deus no Antigo Testamento. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o comentário Bicon. As maiores bênçãos colocadas diante do povo de Deus são o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, o julgamento das nações, a glorificação do povo de Deus. Apesar da característica, são mantidas em separado, são indicadas com clareza e relacionadas de perto com clareza e relacionadas de perto como as outras. O comentarista diz que os estudiosos do Novo Testamento reconhecem que os versículos 28 a 32 do capítulo 2, promessa citada por Pedro no dia do Pentecostes, identificou o que foi dito pelo profeta Joel. Aí é Joel 2, de 28 a 32. É promessa da difusão do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei meu Espírito toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visão. E também sobre o servo e sobre a serva, naqueles dias derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar. Atos 2, 16 a 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aqui daí confirmando exatamente o texto de cima. Tá? Aí no item 2.3, o fruto do arrependimento. O autor diz que o arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria. Salmo 51, 17. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus promete alívio porque a nação e teve misericórdia do povo e mostra seu zelo. Joel 2,19. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e dele sereis farto, e vós não entregarei mais ao pobre entre os gentios. O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelo gafanhoto e pelo povo seria suprido em suas necessidades básicas. O autor conclui que isso levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus, e todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel. Joel 2, de 1 a 22. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque o pasto do deserto
reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Joel 2,25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército o enviarei contra vós. Joel 2,27. E vós sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E no tópico do comentarista, o autor cita o novo comentário bíblico do Antigo Testamento. Deus não fica satisfeito com arrependimento da boca para fora. Rasgar a própria veste era um costume que expressava grande luto e remorso. Josué 7,6. Então Josué rasgou as suas vestes e prostou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. 1 Samuel 4,12. Então ocorreu na batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia vestes rotas e terra sobre a cabeça. Aí o comentarista diz que é um ato de rasgar a veste sem tristeza e sem arrependimento verdadeiro, era arrependimento da boca para fora. Deus queria mais do que simples palavra ou ato exterior. Ele queria que o coração do povo mudasse e que se entristecesse ao pecar. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico 3, Joel para hoje. Até lá, se Deus assim permitir.